Queridos, que el Señor les bendiga en Cristo Jesús. Bienvenidos al video de hoy. Yo quiero empezar hablando con ustedes sobre ese tema, porque soy misionero médico. Yo soy Samuel Silva, estoy hablando desde Bolivia ahora, y el tema que vamos a tratar, yo quiero empezar haciendo una pregunta que tal vez muchos de nosotros nunca hemos estado detenidos a responder. Y la pregunta es esa: ¿por qué existen las misiones? Normalmente cuando pensamos en misiones cristianas, lo primero que viene a nuestra mente cuando estamos hablando de misiones, son personas perdidas, sufrimiento humano, crisis humanitaria, como esa que estamos viendo recién en norte de África, pueblos que nunca han oído hablar de Jesús, o lugares donde aún no existe una iglesia. Y todo eso es verdad, Esas realidades hoy en el mundo deben, por supuesto, debe tocar nuestro corazón. Las crisis, la guerra de Ucrania, ¿cuántos años? La crisis en Sudán. Pero cuando abrimos las escrituras, descubrimos una verdad aún mayor, una verdad sublime. Las misiones no comienzan, ponga atención, las misiones no comienzan en el ser humano, en el hombre, tampoco termina en el hombre, el ser humano. El propósito supremo de las misiones es que Dios sea glorificado entre todas las naciones. Y entender eso, y ese es el tema que vamos a hablar ahora, transformó profundamente la manera en que veo la misión de la iglesia y también la manera en que comprendo mi propio llamado como misionero médico. Y el texto que Dios ha estado usando para hablar conmigo en estos días está en el Salmo 67. Salmo 67. El salmista comienza diciendo: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Salmo 67, verso 1. Queridos, esta es una oración que a todos nos gusta hacer, porque qué oración tremenda. Todos queremos la bendición de Dios, todos queremos su protección, todos queremos su gracia, su rostro sobre nosotros. Pero el Salmo 67 no termina ahí. Justo el versículo 2 responde a una pregunta fundamental. La pregunta podría ser, pero ¿para qué Dios nos bendice? ¿Por qué Dios nos bendice tanto así? Y el propio texto del verso 2 dice: para que se conozca en la tierra sus caminos y entre todas las naciones su salvación. ¿Usted ha notado la lógica aquí de las escrituras? El razonamiento aquí. Versículo 1 dice que Dios nos bendice, pero no para que vivamos una vida centrada en nosotros mismos. Dios nos va a bendecir, pero Dios nos bendice para que su gloria sea conocida. El versículo 2 responde: para que sus caminos sean proclamados, los caminos de Dios. En otras palabras, para que las naciones conozcan su salvación. Esto cambia completamente la manera en que vemos la vida cristiana. Y, o sea, nuestra salud, nuestra profesión, nuestros recursos, nuestra inteligencia, los recursos que tenemos, la ciencia, la tecnología. Queridos, todo esto son regalos de Dios, pero ninguna de estas cosas es un fin en sí misma. Todo esto son instrumentos que Dios pone en nuestras manos para un propósito mucho mayor. Y el propósito está aquí en el verso 2, que su nombre sea conocido, amado, adorado. ¿En nombre de quién? En nombre de Dios. Sea amado, adorado, conocido entre todas las naciones. Pero lamentablemente, muchas veces nos han enseñado a vivir un cristianismo muy centrado en el ser humano. Usted ha visto las músicas, las prédicas, los libros. Todo gira en torno a nuestras necesidades, nuestros sueños, nuestros proyectos y nuestra felicidad. Pero la Biblia aquí nos está presentando una realidad completamente diferente. El centro de la historia no somos nosotros.
el centro de la historia es Dios, es su gloria. Y es por eso que las misiones, hacer misión, no son el objetivo final de la iglesia. La adoración es... Pero não está hablando de ministério de alabanza, las músicas que cantamos los domingos. No. Quando eu hablo de adoração, ponga atenção. As missões existem porque aún existem pueblos que não adoram al Deus verdadeiro, al único Deus verdadeiro. Um dia, sin embargo, as missões terminarão. Não vai ser mais necessário missioneiros, não haverá mais agência de missões, não haverá mais campanhas evangelísticas, não haverá mais igreja. Também não haverá pueblos não alcançados. ¿Sabe por quê? Porque homens e mulheres de toda tribo, língua, pueblo e nação estarão reunidos delante del trono del Cordeiro, o único que merece adoração. En este dia que dice Apocalipsis, la misión habrá cumplido su propósito, pero la adoración va a continuar por siempre en los cielos, siempre adorando al Cordero. Entonces es por eso que hacemos misiones. Las religiones están quitando la adoración al único Dios verdadero. E sim, nos importa, por supuesto, estamos preocupados com o sofrimento, choramos com os que choram, desejamos levar esperança a los que aún não conhecem a Cristo, hacemos missão médica, levamos campanhas, pero existe uma motivação aún maior. Nós hacemos missões porque existe um Deus infinitamente digno de ser conhecido, amado, glorificado e adorado por todos os pueblos da terra. E esta verdade é a grande história da Bíblia. Põe atenção, desde Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, hasta Apocalipsis, o último livro da Bíblia. Deus está reunindo para si um pueblo de toda tribo, língua, pueblo e nação. Por exemplo, em Apocalipsis, nós vemos essa promessa cumprida. Juan, o apóstolo Juan, ele viu uma multitud incontável adorando aquele que foi morto e que com sua sangre comprou para Deus pessoas de todas as nações. O sea, el propio Señor Jesús compró personas de todas las naciones. Entonces, ese siempre fue el propósito de la historia. Ese siempre fue el propósito de la iglesia. Ese siempre fue el propósito de las misiones. Esa es la verdad. Y es justamente por eso que todo aquello que Dios pone en nuestras manos, todas las cosas. La Biblia dice que toda buena dádiva viene del Señor. Todo lo que Dios pone en nuestras manos debe estar subordinado a ese propósito mayor. Y incluso hasta, mira, la medicina existe para servir la vida. La ciencia es una expresión de la gracia de Dios, de la gracia común de Dios. La tecnología para cuidar, la telesalud, que vamos falar isso mais adelante, pode incluso alcançar lugares onde antes não podíamos chegar. A segurança vai proteger os missioneiros em contextos difíceis, pero nada disso, nenhum antibiótico, nenhuma curação, nenhuma tecnologia, esse é o objetivo final. Todas essas coisas são instrumentos para que o evangelho continue avançando e para que a glória de Deus seja proclamada entre as nações. Então, como missionário médico, he entendido que cuidar de aqueles, ou seja, os missioneiros que servem ao Senhor, também forma parte da missão. Em outras palavras, quando fortalecemos a quem? A essa família que está no campo missioneiro, quando preservamos vida, quando servimos com excelência, quando usamos os dones que Deus nos deu para apoiar aqueles que anunciam o Evangelho. Eu não estou falando só dos médicos, não. Aqui não é profissão A, profissão B, todas as profissões de carreira. Quando usamos para potencializar a obra missioneira, estamos participando dessa grande obra. E ojo, não hacemos isto para construir grandes projetos, não hacemos isto para promover nomes e organizações, não.
Aquí no es una Babel, no es un torre de Babel para edificar un nombre, no. Lo hacemos porque deseamos que Cristo sea conocido donde aún no es conocido, pues. Y que el Cordero, el Señor Jesús, reciba la recompensa de su sacrificio, como decían los hermanos moravios. En estos últimos meses, Dios ha usado este Salmo 67 para transformar profundamente mi manera de ver la medicina, las misiones y mi propio llamado. Y es justamente sobre eso que quiero hablar con usted en ese video. En ese video que estoy llamando ¿Por qué soy misionero médico? Misionero médico. Entonces, hasta aquí hemos visto que el propósito de las misiones no es simplemente alcanzar personas. Lo hacemos, pero no es solo eso. El propósito supremo es que Dios sea conocido, glorificado y adorado entre todos los pueblos, como nos enseña el Salmo 67. Y como vamos a ver plenamente cumplido cuando el Cordero de Dios reciba la recompensa completa de todas las naciones, etnias, lenguas. Estamos en ese proceso. El cumplimiento es en Apocalipsis. Pero ahora, hay un segundo texto que quiero compartir con usted. Está aquí en el Evangelio de San Juan, capítulo 4. San Juan, capítulo 4. Dios ha usado ese texto para tocar mi corazón de una manera muy profunda. Para entender misiones, hemos visto ya el Salmo 67. Ahora quiero hablar con usted sobre los desafíos, pero principalmente sobre oportunidades en misiones. Y hay una palabra que en el vocabulario médico que forma parte de nuestro día a día. Y esa palabra se llama síndrome. ¿Qué es una síndrome? En medicina, una síndrome no es una enfermedad. Tengo síndrome. No es una enfermedad. Síndrome en medicina es un conjunto de signos y síntomas que un paciente está sintiendo y que ese conjunto de signos y síntomas va a determinar una clínica, un patrón clínico. En otras palabras, un síndrome no explica la causa de la enfermedad, pero ayuda a los doctores a reconocer un comportamiento de esa enfermedad. Y mientras estaba estudiando Juan capítulo 4, hay una reflexión que me acompaña desde hace un tiempo, cuando escuché un pastor español predicando sobre ese tema en San Juan capítulo 4. Y por supuesto, aquí la prédica no era sobre síndrome, no era sobre eso, pero ese pastor usó una ilustración que voy a utilizar ahora para organizar esa enseñanza, ese texto de Juan capítulo 4. Es interesante eso. Y el pastor Marcos Zapata, así se llama su nombre, él llamaba ese texto de la síndrome de los 4 meses. En su ilustración, era una ilustración. Y como médico me llamó la atención. Y el contexto yo quiero traer para usted. Escucha, Jesús está hablando con la mujer samaritana junto al pozo. La mujer samaritana reconoce que Jesús es el Mesías, el prometido de Dios, y admirada la deja su cántaro y corre hacia Samaria para anunciar que había conocido el Mesías. Y poco tiempo después, mira que interesante, una multitud de samaritanos comienza a caminar en dirección a Jesús. Mientras tanto, sus discípulos, la Biblia dice en San Juan capítulo 4, que sus discípulos estaban preocupados por otro tema. Los discípulos habían salido a comprar comida, porque fueron a la ciudad a comprar comida. Y él llega y dice, Jesús come. Y Jesús dice, no voy a comer ahora. Mi comida es que se haga la voluntad de aquel que me envió, la voluntad del Padre. Y interesante eso. E que eu acabe sua obra imediatamente. Jesus está dizendo que eu acabe sua obra, E mientras a multitud se está acercando, e Jesus disse aqui aos discípulos, todavia, no versículo 35, 4:35, não dizem ustedes, todavia faltam 4 meses para a cosecha, eu les digo, abra os olhos e mira os campos sembrados, já a cosecha está madura. Em outras palavras, a cosecha já está listo para a siega. Jesus está usando aqui linguagem agrícola, vocabulário agrícola, e os discípulos sabiam, porque normalmente há intervalo, não, entre a siembra e a cosecha, pero Jesús en aquel momento, en San Juan capítulo 4,
está mostrando, mirando a los samaritanos estão vindo, Jesus está mirando, e há uma cosecha espiritual acontecendo delante de eles aí, os discípulos estão mirando outras prioridades, e Jesus está dizendo, Pedro, Juan, Jacobo, mira pues, Jesus está mirando pessoas, os discípulos estavam preocupados por la comida, Jesus estava preocupado por la missão, por los samaritanos. Interessante. Os samaritanos estão vindo, Jesus está dizendo, oh, queridos, abra os olhos. Os discípulos estavam mirando circunstâncias imediatas. E Jesus estava mirando a missão que o Padre já estava fazendo entre os samaritanos. E sabe, escutando isso do pastor Marcos em Espanha, foi exatamente essa diferença, essa perspectiva que me chamou a atenção, essa síndrome dos 4 meses. Não porque esse é o significado do texto, não síndrome, não, sino porque muitas vezes nós temos esses signos e sintomas. ¿Se acuerda que falei de síndrome? Signos e sintomas. Muitas vezes estamos desenvolvendo esse mesmo patrão, essa mesma enfermidade. Sempre estamos pensando que aún não ha chegado o momento, ou seja, primeiro temos que terminar nossos projetos, primeiro tenho que estudar, primeiro tenho que comprar uma casa, um departamento, um auto, primeiro tenho que organizar minha vida, primeiro necessito ter mais recursos, primeiro necessitamos preparar-nos. Ok, está bem, preparar, ter recursos, tudo, pero... E decimos, não, depois vou servir. Mira, um tema de prioridades, não? Não é pecado ter as coisas, pero o tema é a prioridade. Depois, então depois vou obedecer, depois de conquistar todo, depois vou responder a um chamado de Deus. Pero Jesus está sendo o contrário aqui. Jesus está dizendo, levanta os olhos, queridos, Deus já está obrando, Deus já está trabalhando, os campos já estão listos. Esse texto empieza a mirar a maneira que veio a história. Mira, vivimos em um mundo marcado por el pecado, las guerras, las persecuciones, las crisis humanitarias, los refugiados, el desplazamiento de poblaciones, sufrimiento. Sabemos que todo esto es consecuencia del mal que nosotros llamamos mal moral, produzido por el ser humano, pero al mismo tiempo Dios continúa conduciendo la historia para cumplir sus propósitos. E os propósitos de Deus são propósitos de salvação. E essa mirada de oportunidades foi aí que começou a cobrar significado para mim a palavra oportunidade. Que significa que toda crise, seja qual seja, representa um enorme desafio. Pero para a igreja, para as missões, para você, para mim também pode representar uma oportunidade de serviço, uma oportunidade de cuidado, uma oportunidade de demonstrar o amor de Cristo. Essa semana eu vi 2 vídeos de pessoas que estavam em um lugar com pessoas que haviam saído de um país e os cristianos estavam atendendo essas pessoas, fazendo curações. Al cruzar as fronteiras se haviam lastimado e os cristianos estavam cuidando, dando pão, dando leite. Queridos, que oportunidades tremendas! É como que Cristo está dizendo, ve los campos, e talvez esse seja um dos maiores desafios de nossa geração, não perder as oportunidades que Deus está poniendo delante de nós. No caso desse país, essas pessoas haviam saído de um país onde o cristianismo é perseguido e havia ido a outro país livre, onde o cristianismo é predicado. E os cristianos cuidando dessas pessoas. Queridos, Deus continua chamando a homens e mulheres para servir onde há sofrimento. E foi exatamente essa compreensão que começou a transformar meu próprio caminhar como família missioneira. Cambiou tudo. Depois de mais de uma década, vamos dizer, 15 anos servindo no campo missioneiro de Bolívia. Agora, Deus ha puesto delante de nós um novo desafio. Estamos como família missioneira nos preparando para estabelecer-nos em uma região conhecida como o Norte de África.
não porque sea um lugar fácil, muito por el contrario, sino porque creemos que a igreja deve estar cada vez mais cerca de aqueles que mais necessitam ouvir o Evangelho e experimentar o amor de Cristo. Nós vivimos em tempos de profundas transformações sociais, culturais, geográficas, políticas no mundo. Em muitas regiões hoje existem conflitos, desplazamentos, crises humanitárias, desafios de saúde. E nós, como missioneiros, não queremos só acompanhar todo isso à distância. Ai, que lindo, mira, que lindo. Não. Como família missioneira, estamos dispostos, orando ao Senhor. Queremos servir, queremos cuidar, queremos estar cerca de aquelas pessoas que estão na linha de frente, fortalecendo a presença da igreja, onde o Evangelho é pouco conhecido. E é interessante porque, escute isso, foi dessa convicção que nasceu a visão, o que nós eu vou começar a chamar de Missionary Medical Care, cuidado médico missioneiro, porque entendemos que cuidar de aqueles que Cristo enviou, os missioneiros, também forma parte da responsabilidade da igreja. Primeiro, os missioneiros enfermam, enfrentam isolamento, agotamento emocional, dificuldades de acesso à saúde. E disso eu vou falar nesse vídeo com mais detalhes todavia, mas escute isso. Sofrem inumeráveis desafios que podem incluso interromper o testemunho do Evangelho. Por isso, Missionary Medical Care existe justo para isso, para servir a igreja através da medicina, da saúde global, da tecnologia, do cuidado integral, fortalecendo aqueles que foram enviados, os missioneiros, as famílias, para que eles permaneçam firmes no campo. Não é que nunca se vão enfermar, não. Escute isso. Não é porque a medicina seja o centro da missão. Não. É porque preservar a saúde e cuidar de quem foi enviado vai contribuir, queridos, ao testemunho de Cristo entre estes pueblos e que Deus seja glorificado entre as nações. Então, com tudo isso que eu te estou explicando, quero compartilhar como essas duas verdades do Salmo 67 e de Juan capítulo 4, mais allá de um conceito teológico, mais allá de um conhecimento bíblico, como esses textos bíblicos estão moldeando toda a família missionária. Porque quando miramos hacia atrás, eu me dou conta de que Deus estava escrevendo uma história muito antes que eu pudesse compreendê-la. Em 2011, eu, minha esposa Midiane, Daniel, Wesley, meus 2 filhos, 2011, chegamos a Bolívia, respondendo a um chamado em missões. Hemos deixado o Brasil e iniciamos um caminhar de fé que já dura 15 anos. Aqui nasceu Esmeralda, aqui já sou abuelo, tenho nietas. Que bendição! Meus filhos constituíram família, meu hijo constituiu família. Foram anos de aprendizagem, desafios. Conhecemos igrejas e experimentamos coisas que nos ensinaram que servir em missão exige dependência diária de Deus, dependência e a convicção plena de que vale a pena gastar a vida por las missões, por la eternidade, para a glória de Deus. Quando chegamos em 2011, eu não imaginava que Deus estava preparando o que hoje estamos vivendo. Nesses 15 anos, mientras servíamos no campo missioneiro, começou com o projeto chamado Missões Bolívia, e o Senhor começou a poner em meu coração um novo chamado: estudar medicina. Muitas pessoas perguntavam, por que o missioneiro vai estudar medicina? Não, é incompatível. Não, incluso, há um vídeo que eu he gravado que disse que não se separa, fé e medicina não se separa. Eu vou deixar o link aqui para que veas depois. E depois de tantos anos servindo no campo,
eu puedo responder com claridade. Deus estava ampliando as ferramentas que pondria em minhas manos para servir-lhe. Querido, foram anos de estudo, renúncia, trabalho, desafios. A família sempre caminhando com nós e por la graça de Deus concluí a faculdade de medicina. Pero pronto eu me di conta de que o título não era o final de todo. Um título colgado e não terminava todo aí. Era só uma etapa mais da preparação de Deus. E foi aí então que de Misiones Bolívia nasceu o que estou chamando de Missionary Medical Care, cuidado médico missioneiro. Essa visão de Missionary Medical Care nasceu de uma convicção muito simples, pero bíblica, profundamente bíblica. A convicção é essa: se as missões existem para a glória de Deus, para que a glória de Deus, o nome de Deus, o reino de Deus seja conhecido entre todas as nações, então todo aquele que Deus põe em nossas manos, a carreira, o recurso, o dinheiro, seja qual seja, sirve para esse propósito. A medicina sirve à missão. A ciência sirve à missão, a tecnologia sirve à missão, a saúde global sirve à missão, a telesaúde, a tecnologia, o cuidado sirve à missão. Em outras palavras, nada de esto é o centro da história, nada. Todas essas coisas são instrumentos para que Cristo seja conhecido, onde Ele aún todavía não é conhecido. E a lo largo destes últimos anos, Deus também permitiu o nascimento de um projeto. Em 2024, começamos um projeto chamado Telesaúde Missioneira. Hemos conectado médicos, enfermeiros, terapeutas, psicólogos e outros profissionais cristianos da saúde. Hemos conectado esses profissionais para atender a los missioneiros no campo. Hemos atendido missioneiros de vários lugares do mundo, de África, de Europa, de Ásia, de vários lugares, onde o acesso à saúde é limitado. É interessante que de 2024 a 2026 foi um projeto piloto, cerca de 16 famílias atendidas, 8 países, mais de 20 profissionais involucrados, todos voluntários, servindo a los missioneiros. Nos dimos conta de que cuidar de los missioneiros não significa só uma consulta médica, é mais que isso. Significa fortalecer aqueles que foram enviados para que no campo missioneiro estejam saludáveis, sejam resilientes, resistentes e onde o evangelho vai ser predicado. Então, significa cuidar da saúde física do missioneiro, da saúde emocional, da saúde espiritual. Significa utilizar a tecnologia, as plataformas, a inteligência artificial, os programas. Significa todo isso com tecnologia, com responsabilidade, protegendo os missioneiros, preservando a identidade dos missioneiros, incluso em contextos de extrema vulnerabilidade. Há que cuidar dos missioneiros, a identidade, a segurança deles. E é por isso que um dos princípios claves, são vários, mas um deles que orienta a Missionary Medical Care é muito sencillo, é cuidar sem exponer. O que é isso? É oferecer o máximo cuidado com a mínima exposição possível, servindo a los missioneiros com excelência, prudência e amor. E Deus puso em nosso coração um chamado muito claro para servir entre pueblos não alcançados, principalmente no norte de África. E aún vamos falar mais sobre isso nos próximos vídeos, pero hoje só quero compartilhar a direção que Deus ha puesto delante de la familia misionera de nosotros. Y nuestra oración es que en el futuro ese programa, esa estrategia, essa herramienta Missionary Medical Care pueda servir como um ponto de apoio para os missioneiros que atuem nestas zonas, lugares de difícil acesso. Incluso me acordo de missioneiros em lugares onde não há clínicas acessíveis, hospitais cerca, e aun quando há,
Hay un problema de restricción. Los misioneros tienen temor a buscar esos lugares. No es que no hay lugares con buenos médicos, pero hay a veces alguna restricción con respecto al lugar donde están. Y nosotros, como Missionary Medical Care, queremos dar essa capacitação, esse acompanhamento dessas pessoas que estão se vivendo nos contextos mais desafiantes do mundo. Não queremos substituir a igreja, queremos fortalecer. Não queremos construir uma plataforma para nós mesmos. Não. Por el contrário, Missionary Medical Care é uma ferramenta que vai ajudar a los enviados de Deus no campo, principalmente nestes contextos cerrados, restritos, lugares mais difíceis, para que o Evangelho continue avançando. Então, cada contribuição, cada ofrenda, cada intercessão, cada apoio se vai convertir em instrumentos concretos para que essa visão, essa missão continue avançando. E escute isso. Se Deus põe esse desejo em tu coração de ser parte desse projeto, de ser parte desse propósito, camina conosco, ora conosco, comparte essa visão com sua igreja, com profissionais, com sua família. E se quer ser parte, contribuindo também para que podamos concluir esta etapa de preparação, entre em contato conosco. E escute, é importante isso. Esse projeto não é só de um doutor apoiando a los missioneros. Estamos chamando equipos de pessoas, formando redes de voluntários para que possam invertir seu tempo no cuidado integral de las famílias missioneras. Então, ore com nós, contribua, seja parte, divulgue, ajude. E sabes que a missão é que o Evangelho chega a donde não há o Evangelho de Cristo todavia. E eu creio, falando de oportunidades, eu creio que estamos vivendo um tempo singular na história das missões. Deus continua abrindo portas, continua despertando a sua igreja. Deus continua levantando profissionais cristianos dispostos a poner seus dones, suas habilidades ao serviço do reino de Deus. E nós, como família missioneira, queremos responder esse chamado com fidelidade. Então, hasta aqui nós já hemos conversado e hemos hablado sobre o propósito de la misión, el propósito supremo de la misión, que es la gloria de Dios entre todas las naciones, Salmo 67. Já hablamos sobre los campos que están blancos para la siega, San Juan capítulo 4, e sobre como Deus está conduzindo a história da família missioneira desde Missões Bolívia em 2011, depois 2024, Telesaúde Missioneira, Missionary Medical Care. Pero nessa última parte do vídeo, eu quero fazer-te uma invitação muito especial e sincera. Por favor, ponga atenção. Nessa última parte, vamos a mirar o coração de aqueles missioneiros que han servido nos lugares mais difíceis do mundo. Quando miramos as grandes biografias da história das missões, solemos recordar os frutos, as vidas transformadas, as traduções da Bíblia, as igrejas plantadas, ¿no? E os testemunhos que atravessaram gerações. Alabado seja Deus por tudo isso. Alabado seja Deus. E estamos admirados com o que fizeram os missioneiros. Mas há uma parte da história silenciosa, que muitas vezes permanece invisível. A enfermidade, o aislamento, o sofrimento emocional e a fragilidade humana de los missioneros que foram enviados. Por exemplo, em los siglos XVIII e XIX, homens e mulheres e famílias inteiras partiram hacia regiões onde a medicina aún conhecia muito pouco sobre as enfermidades tropicais, como a malária, outras enfermidades, onde o acesso a medicamentos era extremadamente limitado, incluso antibióticos pouquito havia, e onde uma infecção sencilla, como de piel, uma infecção urinária, pulmonar, podia ameaçar a vida do missionário. Por exemplo, em África Ocidental,
La mortalidad entre los misioneros europeos y americanos era tan elevada que la región de África Occidental llegó a ser descrita en la literatura como el cementerio del hombre blanco. Tamanha era a mortalidade. Considera a realidade de homens, mulheres, cujas vidas foram acortadas por enfermidades que hoje tratamos com facilidade. Por exemplo, David Brainerd, el jovem missioneiro cujo diário moldeou o movimento missioneiro moderno, e ele enfrentou as inclemências de los bosques húmedos, los frios, sobre o lomo de um cavalo e na América do Norte. Sua saúde física se foi deteriorando e hasta ser consumido por la tuberculose. E faleceu, David Brainerd faleceu com 29 anos de idade. Hoje nós sabemos que a tuberculose é uma enfermidade curável, praticamente el 100% de los casos através quando há antibióticos acessíveis. Quando há antibióticos acessíveis, se cura. David Livingstone, esse célebre explorador que dedicou mais de 30 anos em África, ele foi encontrado morto de rodilhas ao lado de sua cama. Livingstone sucumbiu, ele não resistiu à malária, que foi agravado por la disenteria, e apesar de conhecer, ele conhecia o uso da quinina, ele conhecia contra a malária, pero Livingstone continuou exposto a essas enfermidades tropicais durante seus viajes, e faleceu de malária associada à disenteria. Outra missioneira, Maris Lensor, ela foi missioneira conhecida por seu serviço em Nigéria. Ela enfrentou, também como Livingstone, enfrentou crises recorrentes de malária ao longo de 4 décadas de serviço missioneiro. E Maris Lensor faleceu exausta por as fiebres. Outro missioneiro jovem, Walter Gorans, este jovem pioneiro missioneiro, ele sucumbiu à febre malárica em la região donde entonces conhecida como Sudão, com poucos meses de campo. E em el lecho de sua muerte, ele escreveu a sua madre afirmando que não considerava sua jornada um desperdício. Queridos, estes missionários enfrentaram uma realidade médica muito diferente da nossa. Pero esse vídeo não é sobre a história dos missionários, porque apesar de toda a evolução da medicina, estamos gravando esse vídeo em 2026. Hoje, 2026, a realidade do campo missioneiro apresenta todavia desafios profundos. ¿Sabias que hoje existem missioneiros servindo em regiões onde a atenção médica adequada aún pode estar a horas ou incluso a dias de distância? Hoje em dia, com toda a tecnologia, autos voladores, drones, tantas coisas, existem famílias vivendo em lugares onde há poucos profissionais de saúde, recursos limitados, dificuldade de acesso a medicamentos sensíveis, às vezes não há. E quando falamos de acompanhamento com especialistas, pior todavia. Hoje todavia existem missioneiros que necessitam aprender coisas básicas, como por exemplo sinais de alerta em seus próprios filhos, porque talvez não vá poder chegar rapidamente no hospital. Às vezes temos de uma febre por la madrugada, como baixar a temperatura, como tratar uma infecção, ou uma diarreia, ou uma desidratação, ou mesmo uma enfermidade crônica, às vezes como diabetes, enfermidades cardíacas, ou outras enfermidades crônicas, que necessita de um acompanhamento, de uma orientação, ou em casos mais graves, até uma emergência por uma mordedura, uma picadura, uma amputação, um acidente. E está lejos de todo. Esse missioneiro necessita uma orientação. E escute, a realidade do campo missioneiro não é só física. Há também o peso emocional de aprender uma nova língua, adaptar-se a uma cultura diferente, viver lejos da família, construir novas amistades, sabendo que às vezes essas amistades podem terminar rapidamente. Missioneiros que têm que lidar com, e isso a diário, com sofrimento, pobreza, conflitos, necessidades humanas profundas que tocam a porta do missioneiro. E aún com todo isso,
continuar sirviendo incluso quando su próprio coração está cansado. La soledad, el choque cultural, el estrés, el duelo. Me acuerdo que quando meu papá faleceu em Brasil, foi uma loucura ter que buscar vuelo e ir a Brasil. A última hora do velório, cheguei e em uns minutos já foi sepultado. Essa é uma dificuldade. El burnout. E às vezes o missionário necessita permanecer forte porque há pessoas esperando por ele. Ele continua trabalhando, continua predicando, continua ensinando, continua sanando pessoas quando pode, continua cuidando, continua sorriendo. Pero isso não significa que ele esteja bem. E necessitamos também falar de las famílias também. Porque quando uma família vai ao campo, não é só uma pessoa que sirve, o cônjuge sirve, os filhos também sirvem. E estar nessa realidade, me acordo, meus filhos pequenos chegando em Bolívia, íamos às igrejas, íamos de viagem, e os filhos estavam aí, a esposa está aí, cresceram nessa cultura, cambiaram de escola, han deixado amigos em Brasil, han aprendido novos idiomas, e os missionários estão passando por isso. E incluso, imagínate, sofrer uma perda, luto, duelo e não poder estar aí. Por isso que quando falamos sobre saúde missioneira, não podemos pensar solo en el indivíduo, não, la persona. Necessitamos pensar na família também. A esposa sofre, os filhos sofrem, os familiares que se quedaram allá sofrem também. Também necessitamos pensar no corpo, a mente, a cultura que essa família vai estar vivendo, todo isso. Não é só saúde física, é mental, é cultural, é social. E há, además, uma barreira que muitas vezes passa desapercebida. Uma barreira complicada. Escute isso. Encontrar profissionais que vão ajudar a los missioneros que compreendam o contexto do missioneiro. Porque, mira, te explico, uma consulta médica, ela pode ser bem realizada, mas ao mesmo tempo não considerar a realidade do missioneiro. O médico talvez não conhece onde está o missioneiro, não compreende as limitações de acesso, não compreende as culturas, não compreende as restrições. Missioneiro, vem rápido, comprar esse medicamento. Ah, que medicamento? Anda ao hospital. Não, não é hospital aqui. Ai, que sair daí rápido. Para onde? Ai, que ir ao hospital. Às vezes não há. Oh, vem rápido, vou ver a seu país. Pero como? Não é assim. É uma realidade muito particular. Tomar esse medicamento. Às vezes não há esse medicamento ali. Em outras palavras, o missioneiro não é só alguém que se enfermou. É alguém que está tentando permanecer saudável mientras vive, sirve e no campo missioneiro. Então, é uma realidade muito difícil atender, compreender a saúde e compreender o contexto do missioneiro, onde ele está. É por isso que é importante entender que o problema de saúde não afeta só a pessoa. Incluso a igreja, a comunidade vai ser afetada, toda a família vai ser afetada e pode chegar a casos mais graves de ter que interromper um serviço e voltar a seu país. Me acordo que há poucos dias falamos com uma pareja missioneira que teve que deixar o campo para vir tratar-se, operar, incluso relações, missão que foi construída ao longo dos anos e não voltaram mais. Por isso que quando falamos de saúde missioneira, não estamos falando só de consultas médicas, por favor, entenda. Estamos falando de pessoas, o que em medicina nós chamamos medicina basada em pessoas. Não é um diabético andando, é uma pessoa caminhando que tem diabetes e necessita ser tratado sua mente, seu coração, sua família. Estamos falando sobre a capacidade de continuar servindo. E talvez essa seja uma das realidades mais difíceis quando observamos missões desde lejos, não? Desde lejos. Nós vemos a igreja, vemos as fotos, o púlpito, as comunidades, as fotos, uau, pero vemos os projetos, não, que lindo esse missionário, seus projetos, mira, pero não sempre vemos o que sucede depois que as câmeras se apagam. Em outras palavras, o que está atrás das câmeras. A fiebre por la madrugada, o cansancio,
el agotamiento, la consulta que no se puede realizar, la preocupación por un hijo, el matrimonio presionado y el misionero que no sabe a quién pedir orientación, no sabe a quién pedir. Y la familia tiene que decidir, permanece, vuelve, ¿cómo va a ser? Queridos, esa es la realidad del campo misionero. Y entonces, a mí me encanta, me gusta la tecnología toda, la IA, pero antes de hablar sobre tecnología, antes de hablar sobre plataformas, antes de hablar sobre telemedicina, que es mi área, salud digital, me gusta eso, estoy estudiando. Antes de hablar sobre cualquier proyecto de seguridad, ciberseguridad, todo eso, necesitamos mirar a personas que están ali, necesitamos escuchar sus histórias, necesitamos compreender sus necessidades, necesitamos reconhecer que aqueles que foram enviados continuam sendo seres humanos, com corpos que enfermam, mentes que se agobiam, estão nas enfermidades psicossomáticas, a depressão, a ansiedade, famílias que necessitam cuidado e limites não, em português diz limites que necessitam ser respeitados. E aí vem uma pergunta então. A primeira pergunta que hacemos é essa: quem cuida de quem cuida? Talvez é interessante essa pergunta porque é uma das perguntas mais importantes que necessitamos fazer quando pensamos em missões hoje. Mas há algo que necessitamos recordar antes de falar sobre qualquer resposta sobre o tema de saúde. Ponga atenção. El dueño, que se quede claro isso, por favor. El dueño e Senhor de la vida é Deus. La vida de los misioneros que están en el campo, de los pastores, en última instancia, no está en manos de tecnología, no está en manos de médicos, de una organización. La vida de los misioneros está en las manos de Dios soberano, que Él llamó, envió, sostiene y guarda a estos misioneros. Que se quede claro, por favor. Vai aqui um disclaimer, ¿no? Un aviso de responsabilidad. Nosotros no controlamos la vida. Não prometemos aquilo que só Deus pode garantizar, pero podemos ser instrumentos de cuidado em suas manos. Podemos usar os recursos que Deus nos deu. Aleluia! Mira esse livro aqui, Medicina de Emergência. São recursos que Ele nos deu para prevenir, para orientar, para cuidar a los missioneiros. Podemos ajudar incluso um missioneiro a reconhecer tempranamente, preventivamente, um problema de saúde. Podemos capacitar a família para aliviar com a emergência. Ou é possível também acompanhar uma enfermidade crônica. Em outras palavras, podemos levar conhecimento. Medicina não é fácil, nunca foi, mas não necessita ser inacessível. Os poucos deuses da medicina, por favor, salga desse pedestal. Há médicos, há servos, homens e mulheres que estão dispostos a servir a los missioneiros, a facilitar informação, facilitar tecnologia. La tecnologia não é substituta da presença, é uma ferramenta. E é justamente aqui agora, ponga atenção, que começa a surgir uma resposta. Não é uma resposta mágica, não é uma promessa de que nenhuma enfermidade ocorrerá. Vai venir, vai seguir. La muerte es la consecuencia natural del pecado de la humanidad, pero hay una posibilidad de fortalecer a aquellos que están en el campo, tal vez una orientación médica y un momento adecuado, una capacitación en primeros auxilios, esse acompanhamento adequado de uma enfermidade crônica. Há um texto bíblico que diz: em paz saldrá a sembrar. Sabe, quando o missionário está em paz, tem saúde, sale a evangelizar, sale a estar aí, incluso com dar acesso a equipamentos médicos. Me custa falar dessa parte, porque estamos falando de equipamentos que podem auxiliar, um oxímetro, um tensiômetro, equipamentos, e vamos falar disso nos próximos vídeos, pero aqui é onde a fé se encontra com a medicina. Não há uma dicotomia, não há uma separação. E é aqui
que esta Missionary Medical Care. Escute, Missionary Medical Care, essa estratégia, não é o Senhor da vida, não é a missão, não é o Evangelho, é só uma ferramenta de cuidado puesta ao serviço do reino de Deus. Uma ferramenta para servir aqueles que foram enviados para que possam permanecer saudáveis e sair em paz a sembrar a palavra, preparados e firmes, mientras estão cumprindo o chamado. Aleluya, aleluyas. Entonces, en el próximo video, yo voy a comenzar a mostrar cómo todo eso puede pasar en la práctica. Yo quiero presentar cómo los médicos pueden acompañar a los misioneros en campo, cómo la educación en salud, la prevención, puede preparar las familias para temas graves. Todo eso es posible. Y yo creo que Deus vai preparar oportunidades para que podamos seguir pensando em meios, estratégias de como cuidar da família em seu contexto. Aí é onde está. E algo que me gusta muito, vamos falar no próximo video, é sobre como a telemedicina pode ser uma ferramenta maravilhosa. E vamos falar de equipamentos, de tecnologia, vamos falar de recursos, vamos falar de saúde digital, vamos falar de visitas presenciais no campo e como combinar tudo isso. E mais uma vez, quero repetir, não há uma separação entre fé e medicina, não há. Todo está aí, toda faz parte desse processo de cuidado missioneiro. Porque a pergunta agora não é solo quem cuida de quem cuida. A pergunta ganha outro sentido agora. A pergunta empieza a ser: como podemos cuidar melhor de aqueles que Deus enviou? E é sobre esse tema que eu quero conversar contigo no próximo episódio, no próximo video. Hasta entonces, continue orando por os missioneiros e suas famílias. Ore também para que Deus levante profissionais cristianos de distintas áreas, dispostos a pôr seus dones ao serviço de aqueles que foram enviados. E recuerda sempre, a vida está em las manos de Deus. Nós somos solo instrumentos. A medicina serve ao cuidado, o cuidado serve à missão. E a missão existe para a glória de Deus entre todas as nações. Que o Cordeiro que foi morto, Jesucristo, receba a recompensa de seu sacrifício. Que o Senhor les bendiga. Eu sou o missionário Samuel Silva, missionário médico, falando desde Bolívia. Que Deus te bendiga em Cristo Jesus. Hasta nosso próximo video.